técnico de hoje será sobre water coolers, né? O sistema de refrigeração que vem tomando, digamos, certa notoriedade nos últimos tempos, principalmente com o pessoal gamer e assim por diante, onde é apontado como a melhor solução ou o melhor tipo de refrigeração, tá? Do outro lado nós temos o air cooler. Nós vamos falar sobre o water cooler, mas só para deixar claro, tá? Existem casos em que um air cooler pode ser mais interessante que um water cooler, até por uma questão de preço. Normalmente os air coolers são mais baratos, tá? A longevidade de um air cooler costuma ser maior que de um water cooler, tá? Como a gente vai ver, o water cooler tem uma bomba, e essa bomba, aí a média que a gente vê de mercado, aí a cada 5 anos, 6 anos, essa bomba pode dar problema e de repente condenar o water cooler, fazer com que você precise fazer essa troca, né? Isso sem contar, de repente, na possibilidade de algum vazamento, algo do tipo, mas também depende muito da característica do water cooler, construção e assim por diante. Mas a gente vai especificar um pouco melhor a respeito disso. Então, o water cooler, e nós temos, é um sistema de refrigeração, tá, para processadores, que é o selado. Vamos falar sobre o water cooler selado. Por quê? Porque tem um water cooler custom, que é um water cooler que é todo montado com mangueiras, com bombas separadas, com dissipadores separados e assim por diante, onde ele pode refrigerar no mesmo sistema o processador, as memórias, a placa de vídeo, unidades de disco e assim por diante. Não vamos entrar no contexto desse water cooler, que ele é bem mais complexo, tá? E não é o que está, digamos, se tornando popular no mercado. O que está se tornando popular no mercado é o water cooler selado, que é aquele water cooler que o líquido dentro dele, tá, teoricamente não é trocado. Já vi canais específicos relacionados ao water cooler, onde é possível fazer a troca do líquido refrigerante de dentro do water cooler selado, tá? Mas normalmente não é o mais assim aconselhado, digamos, sem ter as devidas experiências e assim por diante. E tem alguns modelos também que não facilitam muito para que isso acabe acontecendo, tá? Então nós vamos nos focar no water cooler selado, partindo do pressuposto que ele tem uma vida útil, aí que fica em torno dos seus, uma média de 5 anos, tá? Pode ser mais, pode ser menos, vai depender muito da forma com que ele é utilizado, construção, qualidade e assim por diante, tá? Agora, o que a gente tem que entender é que existem modelos de water cooler, né? E a sua construção. Então, primeiro eu vou pegar aqui um water cooler de treino que eu tenho aqui, tá? Esse water cooler da Corsair. Para vocês terem uma ideia, ele não está nem utilizando o fã original dele, porque em treino já foi quebrado esse fã e eu substituí ele, tá? Então nós temos aqui as partes, a bomba, tá? Aqui a pecinha aqui do suporte aqui, que é para AMD. Essa aqui é a bomba, tá? Que tem a base dele. Aqui a basezinha, que normalmente sempre é alumínio, então aqui fica a base, que vai em contato com o processador e a bomba, tá? Aqui o suporte, esse aqui é um suporte para AMD, tá? Destacável. Normalmente os water coolers vêm com suportes para processadores da AMD e da Intel. Aí você tem que verificar na caixa qual é o socket. Ele vem com a socket 11.5X, 11.56, 11.55, 11.50, 11.51, 12.00. Tá? Mas de repente não vem para 17.00, então de repente se tu tens um processador da 12ª, 13ª geração hoje, esse water cooler já não vai te servir, tem que estar especificado lá que ele tem suporte a socket além de 11.5x, 12.00 por exemplo, mas tem que ter 17.00, tá? Pode ser da AMD, ele também serve para AMD, suporte sockets AM2, AM3, AM3+, AM4, tá? Já aí quer botar um AM5, que é o socket novo dos processadores, não consta, então o water cooler tem que se comprar, tem que estar escrito na caixa, socket AM5, tem que ver essa compatibilidade. Raramente, tá? Eu nunca vi um water cooler que é feito só por um processador da Intel, ou por aquele determinado socket, ou só processador da AMD, tirando algumas coisas específicas que o próprio fabricante faz, tá? Fabricantes como a Intel pode ter uma outra série de processadores que tem um water cooler de fábrica já, mas aí é coisa específica, eu estou dizendo mercadologicamente falando, tá? Então eu tenho aqui a bomba, aqui eu tenho as mangueiras, tá? Que uma manda o líquido refrigerante e outra retira o líquido refrigerante para onde? Para o radiador, onde tem aqui o reservatório do líquido, né? A maioria acha que essa parte é a parte de cima do water cooler, mas a parte de cima, o topo do radiador é esse aqui, tá? Então essa aqui é a parte de baixo do radiador, essa aqui é a parte de cima do radiador.
Tá? Temos aqui uma ventoinha, né, que a função dela é expulsar o ar, né, então ela funciona como ventilador, ela vai ficar jogando o ar, né, o fluxo do ar ele entra aqui e sai aqui pela parte de trás do radiador para resfriar. E aqui dentro, né, na estrutura do radiador, como um radiador de carro, ele tem uma trama, né, onde o líquido vai passar. Então, ao contrário que as pessoas pensam, tá, ó, tem uma mangueira aqui, vamos supor, essa entra e essa sai. Então, o líquido entra aqui, faz isso e só. Não. Quanto mais tempo o líquido ficar aqui dentro do radiador, melhor. Por isso que ele tem uma trama, onde tem várias curvas, várias seções, onde o líquido vai passar lentamente, fazendo um desenho para lá, para cá, várias curvas, voltas e assim por diante, para fazer o líquido ficar a maior parte do tempo possível dentro do radiador. Para que quando ele chegar aqui do lado para sair, ele já esteja frio. Porque aí dá tempo para que a ventoinha que está aqui funcionando expulse o calor que esse líquido está retendo. Calor esse que ele tirou daqui, da base do processador. Né? Onde tem a bomba, onde tem a nossa base da bomba, que é a base que a gente chamaria base do cooler, né? Não é cooler normal, que está recebendo calor. Então o calor do processador vai ser passado para cá, isso ele vai esquentar, a bomba está o tempo inteiro puxando o líquido frio e expulsando o líquido quente para dentro do radiador. E aí ele passa por todo esse processo aqui, né? Podemos colocar assim, como se fosse uma serpentina, ele vai passar aqui da forma mais demorada possível para fazer com que o líquido seja resfriado, ou seja, o calor que ele está transportando seja retirado, porque existe na realidade uma troca de calor. Nesse quesito, tá? Nós temos então, nessa troca de calor, dois elementos da física que são muito interessantes de se comentar, para que a gente entenda o contexto, que é equilíbrio térmico e calor específico. Então o que acaba acontecendo? O calor específico que você vai ter é a propriedade que um determinado líquido tem, algum tipo de elemento tem, onde é o quão fácil ou quão difícil é aquecer, né, esse líquido ou esse elemento. Então o que acaba acontecendo? Quando você tem um elemento com alto calor específico, ele é muito bom para ser um refrigerante, um líquido refrigerante. Por quê? Porque ele perde, tá? Ele aumenta muito pouco o calor na troca com um elemento bem maior, com um calor bem maior. Tá? Quando você tem um elemento com baixo calor específico, o que acaba acontecendo? Ele esquenta muito fácil. Então, o de alto calor específico demora muito para aquecer, é muito difícil aquecer aquele líquido. Tá? Vamos especificar como líquido, porque a gente está falando do water cooler, né? E o baixo calor específico ele aquece muito rápido. Tá? Então, ele não é um bom líquido refrigerante. Então, um bom líquido refrigerante é aquele que tem um alto calor específico, demora muito para aquecer. Ou seja, ele recebe muito calor, mas não aquece, ou aquece muito pouco. Enquanto que um baixo calor específico recebe, o pouco calor que recebe já esquenta um monte. E aí ele não é bom para fazer essa troca. Porque aí, nesse lance do calor específico, entra o equilíbrio térmico, onde você tem que ter uma troca de calor entre dois elementos, que vai ser quem? Vai ser o teu processador e a base do teu cooler, tá? Que vai ser refrigerado pelo líquido. Então, o water cooler, que, né, se a gente colocar water é água, e literalmente o que tem lá dentro é água, mas não exatamente água da torneira, mas é água que tem ali dentro, costuma ter, na maioria dos casos, água, é uma água destilada, tá? Ou deionizada, alguns também chamam de água desmineralizada. Essas três águas, elas basicamente têm o mesmo princípio, passando por processos diferentes para chegar no mesmo objetivo, tá? Que é remover os íons negativos, remover os minerais, fazer com que essa água, abre aspas, não tenha mais condutividade, ou seja, não conduza mais eletricidade. Na verdade, ela ainda conduz, muito pouquinho, mas ainda conduz, mas não o suficiente, tá? Para causar algum tipo de problema ou dano. Então isso é usado muito na indústria, assim por diante, e esse mesmo princípio é usado, tá, desse líquido refrigerante, essa água destilada, deionizada, usada dentro do water cooler para efetuar esse processo. Claro que, obviamente, isso já prevenindo que um vazamento aconteça e esse vazamento não cause curtos. Porque se a água for uma água de torneira, água normal, digamos, ela é carregada de íons, né, e ela é carregada de minerais. O que vai acontecer? Nós sabemos que a água é condutora. Se você colocar um fio de eletricidade dentro de um recipiente com água e botar a mão lá dentro, você vai tomar choque porque a água está eletrificada. Quando você
cria uma água deionizada, desmineralizada ou destilada, você está retirando esses íons e os minerais, a grosso modo. Estou fazendo uma explicação bem a grosso modo. Tá? Então essa água não tem mais a capacidade de condutividade elétrica ou ela tem uma capacidade muito baixa que não chega a ser problema, tá? A causar danos. Então essa é a preferida, o líquido preferido que esteja dentro do water cooler, porque se caso acontecer um vazamento, tua máquina pode sobreviver, né? Não será danificada, não será um curto imediatamente. Imagina, pingou água, imagina o teu comando ligado, pinga em cima da placa-mãe. Ou seja, na placa de vídeo, bom, se é uma água normal, é curto na certa. Tá? Então, nesse caso, tá, o equilíbrio térmico que o alto calor específico do líquido refrigerante vai proporcionar é onde eu tenho um processador a 100 graus, por exemplo, de temperatura, e eu tenho um líquido refrigerante a temperatura ambiente de 25. Então, o que acaba acontecendo? No equilíbrio térmico, os dois vão trocar calor, né? Vão trocar energia entre eles. O líquido vai passar pela base do teu water cooler, vai retirar o calor que está ali naquela base, que vem do processador, vai mandar para o radiador e vai fazer esse ciclo, para ele respirar novamente. Quando você tem um equilíbrio térmico de um líquido refrigerante, tá? De alto calor específico, o que vai acontecer? 100 graus aqui, 25 aqui. Vamos imaginar que o equilíbrio térmico dos dois se dê em 40 graus. Tá? Então, quer dizer, o nosso amigo aqui estava em 25, o líquido refrigerante, tá? E ele subiu 15 graus para chegar no equilíbrio térmico. Mas esses 15 graus que ele subiu, ele tirou 60 graus do outro, entendeu? É um excelente líquido refrigerante, porque ele recebeu muito calor, ou seja, ele puxou de 100 para 60 o elemento onde ele estava trocando energia e ele só subiu 15. Tá? É muito bom, é excelente. Agora, um que for baixo o calor específico, por exemplo, tá? Você está em 100 e está em 25. Aí eles fazem a troca de calor e o equilíbrio térmico chega lá em 80. Tá? Então o que aconteceu? Esse cara que tirou, nessa troca, tirou 20, tá, graus do meu processador, de 100 ele caiu para 80, tá? Deu uma melhorada, é verdade. Só que o carinha subiu aqui de 25, tá, para 80. Então ele subiu 55 graus. Aí não é bom, é um péssimo líquido refrigerante. Por isso que a água, tá, é um excelente líquido refrigerante. Porque vejam bem, vamos colocar um cenário típico, todo mundo já foi à praia. Na praia, o que acaba acontecendo? Sob o mesmo sol, tá, a água e areia, os dois sob o mesmo sol, você, 11 horas da manhã, aquele solão, você pisa na areia, está pelando, você vai para a água está fria. Quando você entra lá para a água está fria, porque a água demora mais. O calor específico da água é muito mais alto, então demora muito mais para ela aquecer, por esse motivo. Então, se a areia fosse um líquido refrigerante, seria um péssimo líquido refrigerante. Enquanto que a água é um excelente líquido refrigerante, porque ela tem um alto calor específico e a areia tem um baixo calor específico. Tá? Então, isso é física pura, tá? Que é empregada no water cooler. Interessante a gente saber para o cara ter uma ideia. Outra coisa que a gente deve levar em consideração é o TDP, tá? Que é o Thermal Design Power, que é a quantidade de energia, tá, que o processador dissipa, que é o calor dissipado por ele, que é dada medida em watts. A gente já tem um vídeo, tá, no nosso canal sobre o TDP. Então, os water coolers eles dizem até quanto TDP aquele water cooler pode dissipar o calor. O TDP de 200 watts. Tá? Se você tem uma ideia, os Core i5 tem um TDP de 65. Chega num pico, eles podem chegar a 117, mais ou menos por aí. Então, esse water cooler seria excelente. Tá? Tem um TDP de 200, você conseguiria aguentar. Então, o interessante é ver o TDP máximo do teu processador. Isso é uma informação que você consegue no site do fabricante. Tá? E verificar a especificação do water cooler que você quer comprar, se o TDP dele bate ou não. Outro detalhe que nós temos que levar em consideração é que o water cooler, deixa eu pegar aqui o water cooler de novo, ele tem medidas. As medidas mais populares são 120 milímetros, que é esse aqui, que tem uma ventoinha, um radiador, né, aqui, e uma ventoinha, uma única ventoinha de 120 milímetros, tá, 12 centímetros de tamanho. Aí nós temos os water cooler de 240 milímetros, estão começando a se tornar bastante popular hoje em dia, onde você tem um radiador duplo e duas ventoinhas. Tá? Você tem o de 360, um radiador triplo, 3 ventoinhas, e tem um monstro de 480, chega a ter. Um radiador quádruplo com 4 ventoinhas. É obviamente que quanto maior for o teu water cooler, né, maior a capacidade de refrigeração dele. Só que é aquele detalhe, tá?
existem limitações. Vamos supor, o air cooler normalmente, tá, ele é mais fácil de fazer a instalação do que o water cooler e cabe basicamente em qualquer gabinete, com uma ou outra exceção à regra. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vou pegar um air cooler aqui, ó, um série Buffalo, tá? Esse aqui é um termo mais antigo, um LGA 775, mas vamos supor, existem air coolers que tem uma torre, isso aqui é de terceiro, né? Normalmente os fabricantes são os baixinhos, redondinhos, né? Que nós temos, são os padrões da Intel e o próprio padrão da AMD, e aqui nós temos uma torre com 4 hatch pipes, base de cobre, com uma ventoinha. Tem alguns que são duplos, né? Tem duas torres aqui, com duas ventoinhas, tá? Isso aqui eu acho que é uma de 90, mas temos de 120 milímetros até 140 e assim por diante. Aqui também pode ser um pouco complicado, dependendo do bloco de radiador, você colocar ele ali, tem espaço físico. Mas o water cooler, com certeza, o fator limitador dele é gabinete. Tá? Muitos gabinetes, né, nós temos aqui, se eu olhar aqui o meu gabinete que eu tenho aqui atrás, posso usar como exemplo, esse gabinete aqui eu poderia colocar um water cooler de 120 milímetros aqui atrás, onde está esse cooler, um water cooler de 240 aqui, tirando esses dois, eu poderia colocar um 240, ou ainda poderia chegar ao caso e colocar um water cooler de 360 aqui, tirando esses três fãs e colocando o radiador de 360 aqui na frente. Então esse gabinete caberia os três tipos mais comuns de water cooler no mercado. Tá? Lembrando que tem o de 480 milímetros e lembrando que tem uma outra medida de water cooler que é de 14 centímetros, que é o de 140 milímetros, 280 milímetros. Tá? Que esse é pior ainda por causa das medidas de furação. A maioria dos gabinetes, as furações são tudo para fãs de 120 milímetros, então os water coolers costumam obedecer essa regra. Então, se você pega um de 140 milímetros, você pode ter um problema grave para colocar isso no teu gabinete. Tá? O teu gabinete pode não suportá-lo. Então tem que observar isso. Observe o seu gabinete, veja se o seu gabinete, antes de comprar um water cooler, veja se o seu gabinete suporta o water cooler, né? Gabinetes mais simples, padrão, tá? Eles normalmente, a saída traseira deles de fã ali, tá? É 90 milímetros. Não mais que 90 milímetros, tá? Ou tem alguns que são 120 milímetros, mas não tem a opção de colocar em cima ou na frente. Então só cabe um water cooler 120 milímetros na parte de trás, tá? Aí você tem que observar o seu gabinete. Observe o seu gabinete antes de comprar um water cooler, senão você vai jogar ele fora. Tá? Não adianta, eu vim com um water cooler de 240mm, está na promoção, mas não adianta tu comprar e não serve no teu gabinete. Então, primeiro verifica se o teu gabinete tem a possibilidade de suportar um water cooler de 120mm, 240, 360. É claro que quanto maior o teu water cooler, maior a capacidade e poder de refrigeração que ele vai ter. Tá? Imagine, se o líquido sai daqui, sai da bomba, vem para cá para o radiador e tem um de 120 milímetros, um bloco de radiador aqui, imagina se ele tem 240, o líquido vai ficar mais tempo aqui, 360, mais tempo ainda, mais ventoinha jogando vento. Então esse líquido vai fazer um caminho maior ainda, percorrer um caminho maior, recebendo ar frio da ventoinha e removendo o calor dele. Então, teoricamente, quando ele chega de volta aqui para entrar, para voltar para a bomba, tá? Quanto maior o teu water cooler, quanto maior o teu radiador, mais frio esse líquido chegará. Tá? Então, por isso que os TDPs de water coolers que tem 240 mm, 300 mm, 360 mm são maiores do que o TDP, né, que é suportado por um de 120 mm. Mas o de 120 mm, na maioria dos casos, consegue suportar tranquilamente. Eu tenho um i5, um 12400, tenho um water cooler da Corsair de 120 mm, um Hydro H60, tranquilamente. Tá? Mantém tranquilo. Só lembrando que esse processador pode chegar a 100 graus, ele vive ali na faixa de seus 55. Tá? Em operações ali máximas, eu cheguei nele a 68, 70 graus, isso usando Cinebench, com carga máxima e assim por diante, de testes. Tá? Então, é satisfatório. Mas, às vezes, o grande detalhe é que tu tens uma promoção de um water cooler de 240mm que dá uns 50 pilas de diferença de um 120mm. Tá? Se o teu gabinete suporta, vai para o 240. Tá? 360, meio grande, realmente é um pouco mais complicado. Não que você não possa, não estou dizendo isso. Mas normalmente o 360 já é mais proibitivo. Até o 240, a maioria dos gabinetes gamers de hoje eles, é de boa, com tranquilidade. Claro, e normalmente você vai ter que colocar ou em cima ou na frente, não vai dar atrás. Né? Porque atrás normalmente é só de 120mm mesmo, que você vai poder colocar. Então você tem que observar esses fatores. Outra coisa que você tem que levar em consideração é a posição que você vai instalar. Então, por exemplo, o que não pode acontecer? Tá? A posição técnica mais recomendada é o water cooler ser colocado desta maneira. Tá? Você coloca ele na parte de trás aqui e você vai colocar a bomba aqui. Então o topo do radiador está para a parte de cima. Segundo os especialistas, é a forma mais eficiente. Mas já se foi feito testes ao contrário, fazendo dessa forma aqui, que às vezes não dá para colocar daquele jeito ali. Tá? E os testes também conseguiram
chegar nos mesmos resultados. Por quê? Qual é o esquema disso aqui? O problema todo é a bomba, ela não pode ser instalada acima, vejam bem, acima da linha do radiador. Tá entendendo? Seja esta parte aqui que esteja para cima no teu radiador, esta, ou seja esta, a forma que você vai instalar, a bomba não pode estar aqui em cima, a bomba sempre tem que estar abaixo da linha do radiador. Isso é muito importante. Por quê? Por causa do ar, porque existe ar no sistema. Então, se você colocar a bomba acima da linha do radiador, o ar vai centralizar na bomba. Ele vai ficar acumulado na bomba. E a tua bomba vai puxar igual um canudo que você está puxando quando você está no final de um copo de refrigerante ou um copo de suco, daquele... Tá? Porque está puxando ar. Então o water cooler vai sofrer, não vai refrigerar corretamente e, consequentemente, a vida útil dele vai diminuir muito. Então você tem que colocar sempre ele para baixo. Então você pode colocar ele, né, aqui, vamos supor assim, a bomba ali. Tá? Você pode colocar ele em cima, você pode colocar ele na frente, sempre com a bomba, tá, para baixo da linha. O que você não pode fazer? Colocar ele aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Tem gabinete que tem a posição, tem gente que coloca o gabinete aqui, coloca a dentadura e coloca aqui. A bomba vai estar para cima. O radiador vai estar aqui embaixo, a bomba em cima. Letal. Tá? Você vai puxar ar o tempo inteiro, o teu water cooler vai ficar fazendo muito barulho, então isso é um problema. Então a bomba sempre tem que estar, né, abaixo da linha do radiador. Você vai ter com o radiador, bomba para baixo. A bomba não pode estar acima da linha do radiador. Olha o topo do teu radiador, onde é que está o limite máximo do teu radiador. Qual é a parte mais alta do teu radiador quando tu instalou? Tá? Ela tem que ficar para onde? A bomba tem que ficar abaixo. A bomba não pode ficar acima. Se a bomba ficar acima, o ar vai se armazenar na bomba. E aí vai ser um problema. Tá? Você não vai ter eficiência. O water cooler não vai reagir. Ele é capaz de perder com um air cooler aí. Tá? Na eficiência, justamente porque ele está instalado incorretamente. Então você tem que tomar cuidado com isso. O water cooler ele vem todo desmontado, então basicamente aqui, ó, ele vem sem a ventoinha, tá? O conjunto que vem completo é o radiador, as mangueiras e a bomba. Tá? Isso aqui é um suporte que é montado, tudo isso aqui vem com peça separada, você desrosqueia isso aqui e tira tudo fora, porque vem os kits para AMD Intel, aí você tem que montar, tem os manuais de acordo com o que você quer fazer o encaixe, né? Para o socket da AMD, socket da Intel e assim por diante. Uma outra coisa interessante é você ter o teu gabinete também, verificar, existem muitos gabinetes mais antigos que a traseira dele é fechada, ele não tem uma janela. Tá? Essa janela que você tem atrás do gabinete é fundamental para você poder colocar. Todos os gabinetes novos, hoje em dia, eles têm uma janela na parte de trás dele, onde facilita tranquilamente, tem uma abertura atrás. Porque assim, ó, os gabinetes que são mais modernos, eles estão já preparados para cable management. A gente já fez um vídeo sobre cable management. Então ele tem várias aberturas para passar os cabos irem, né, passarem e irem tudo para a parte de trás e ficarem presos na parte traseira do gabinete, eliminando a maior parte do cabimento que tem aqui na frente. Então, como tem aqui, ó, os cabos vão tudo para a parte de trás. Nos gabinetes, tem uma janela aqui na linha do processador. Tá? Basicamente, onde tem a placa-mãe aqui, onde fica o socket, tem uma janela ali atrás, uma abertura que eu estou falando. E aí você pode colocar o bracket, que é a peça que é normalmente colocada atrás, tá? Para prender. A Intel é padrão. Esse aqui da AMD, por exemplo, ele não precisa de bracket, ele só conecta por cima, com esse conector aqui, por causa do tipo de socket que a AMD tem. Tá? Mas dependendo do processador da AMD, também pode-se ter que utilizar o bracket para utilizar os 4 parafusos para você parafusar e trancar a bomba. Então precisa ter essa peça embaixo que é o bracket. Então você coloca o bracket por trás da placa-mãe e o teu water cooler vai ser parafusado por cima. Tá? Nesse caso específico, facilita se o teu gabinete tiver essa janela. Se não tem essa janela, você vai ter que tirar a placa-mãe, porque tu tem que colocar esse bracket, essa peça, por baixo da placa-mãe. Isso também acontece com muitos water coolers. Tá? Onde eles têm também o bracketzinho, onde você tem que colocar por baixo da placa-mãe e parafusar por cima. Os 4 parafusos para trancar o water cooler e dar a pressão. Ou o air cooler, se for o caso, para dar a pressão adequada. Então você tem que observar. Também são coisas. Olhe bem o seu gabinete. A dica que eu dou é a seguinte: olhe bem o seu gabinete para ver que tipo de gabinete ele é. Se ele tem a janela na parte de trás, que você consegue ver a parte traseira da placa-mãe onde o processador fica, porque é ali que você vai ter que encaixar o bracket para poder parafusar. Se ele não tem, você vai ter que tirar a placa-mãe fora, já é um problema. Verifique se ele suporta botar um water cooler em 120, 240, 260, onde, dependendo do water cooler que você quer comprar. O conselho que a gente dá hoje em dia, pelas relações custo-benefício, é o de 240. Tá? A melhor relação custo-benefício atualmente é o water cooler 240. Marcas, gente, depende muito, tá? Tem aí NZXT, tem aí PCIS,
tu tens aí a Corsair, tem a Cooler Master, tem a Rising Mold, que tem um water cooler bem interessantes aí no mercado também. Tá? Então vai depender muito da tua... Por exemplo, vou dar um exemplo simples, tá? Hoje, tá? Estamos falando isso em outubro de 2023. Um water cooler Corsair Hydro H60 de 120 milímetros, que é exatamente o que eu tenho, que eu comprei em 2019, está na faixa dos seus 350. Eu já paguei isso naquela época, acho que eu paguei 380, se não me engano. Isso em 2019. Tá? 120 milímetros. Um Rising Mold de 120 milímetros, que é um water cooler bom e bem classificado também, está na promoção em lojas aí, Kabum, Pichal, Terabyte, aí, na faixa dos seus 180 a 200 reais. Então ele custa basicamente a metade do valor do outro water cooler da Corsair 120. Claro que aí tem marca envolvida, tem qualidade, tá? Provavelmente pelos testes esses Corsair conseguem ter uma performance melhor do que outros water coolers, não só o da Rising Mold, mas tu também tem que verificar o quê? O que você tem. De repente tu não tem necessidade de comprar um Corsair, pode comprar um Rising Mold, pode comprar um PCIS, tá? Pode comprar um NZXT. Aí tem o lance, eu não vou entrar no lance de ter RGB, sem RGB, isso é questão de gosto. Tá? O RGB não muda nada. Tirando o visual, não muda nada, ele não melhora em nada. Se o lance é performance, tá? Ele não vai mudar nada. A performance e o desempenho do water cooler é dado pela sua composição, a mangueira, pelo tamanho do seu radiador, qualidade do seu radiador, qualidade da bomba, tá? Material da bomba e assim por diante, que você vai ter ali. Tá? Então, muitas vezes, o que pode acabar acontecendo? Tá? Até o próprio líquido refrigerante dentro do water cooler pode ser mais eficiente ou menos eficiente. Vai ter um calor específico mais alto do que um outro, onde facilita a refrigeração. Então, são coisas que você tem que analisar na hora de você fazer a compra. Tá? Mas, dependendo do teu processador, talvez você não tenha necessidade de botar um water cooler. Se você usa uma máquina 1.3, 1.5 até 1.5, mas para operações comerciais, o Word, Excel, PowerPoint, um CorelDRAW da vida, até um Photoshop, é bem provável que você não vai precisar colocar um water cooler, tá? Não que você não possa, mas de repente não tem uma necessidade. Talvez o air cooler, que vem com o próprio, que é o box, ou estoque, que a gente chama, né? Que vem junto com o processador, já dê conta, tanto da AMD quanto da Intel. Mas aí, se você joga, quer usar mais recursos, quer forçar, faz edição, de repente trabalha com edições de vídeos, trabalha com renderização, 3D, bom, aí é bem provável que aquele air cooler não vai dar conta do recado. Aí ou você parte para um air cooler terceiro, ou, teoricamente, a melhor solução seria partir para um water cooler que tem uma relação custo-benefício na refrigeração que pode ser mais interessante. Tá? Lembrando que na longevidade o air cooler costuma ganhar do water cooler, tá? Porque o air cooler é mais simples, tá? Tem menos componentes que podem dar problema, que é um dos maiores problemas que a gente, historicamente, o pessoal reclama muito, tá? E fala muito, a durabilidade da bomba, tá? Ou até vazamentos. Mas os vazamentos são mais por qualidade, né? Tu comprar muito vagabundão, aí, e a forma como você mexe, você torcer demais a mangueira, procurar um ângulo melhor para a mangueira. Vamos supor, você vai pegar aqui, você vai fazer a instalação dele, pô, tu não vai fazer isso aqui na mangueira, né? Vai dar uma torcida nessa na mangueira para encaixar. Procura o ângulo mais fácil possível, né? Que fique mais, digamos, dentro da água. Ah, tu colocou desse jeito, ficou meio torcido, inverte ele, coloca. Desde que sempre ele tem que estar para baixo, ó. Quanto menos você torcer a mangueira, melhor. Então, menor a possibilidade de causar algum tipo de problema, algum tipo de vazamento, né, do líquido refrigerante que tem dentro dele. Tá? Então, o water cooler é um sistema de refrigeração que está se tornando muito popular, tá? Com preços bem interessantes. Já tem water cooler de 120 milímetros, como eu falei, que está no preço aí de um air cooler, tá? Com capacidade de refrigeração melhor. Na teoria, tá? Se você colocar o melhor air cooler contra o melhor water cooler ganha. Se você colocar o pior air cooler contra o pior water cooler ganha. Aí é claro, você pode colocar um air cooler melhor, mediano, contra um air cooler de entrada. Um water cooler de entrada. É claro que normalmente o air cooler vai ganhar. Então você tem que equilibrar o ponto, tipo, tem que ser justo. Tá? Então, em termos gerais, em comparações gerais, quando você vê os testes de tudo quanto é modelos que os caras fazem entre o water cooler e air cooler, quando você coloca no mesmo nível de igualdade, tá? O water cooler tem a tendência a levar a melhor. Mas, lembrando que a vida útil de um water cooler costuma ser menor que de um air cooler. Então você tem uma mediana de 5 anos. O meu vai fazer 5 anos ano que vem. Eu já tenho que começar a monitorar ele
para ver se as temperaturas estão dentro do esperado, né? Para ver se de repente já alguma coisa, se a bomba está trabalhando legal, se não tem algum tipo de vazamento, já tem que começar a monitorar, porque querendo ou não, é um elemento que sofre muito, né? No esfria, esquenta, essa dilatação térmica que acontece o tempo inteiro, dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai, é problemático. Certo? Então, espero que tenham gostado de mais esse Pop Tech. Ficou um pouquinho mais longo, mas para explicar bem, exatamente você saber exatamente todos os detalhes de como funciona o water cooler e para que você possa escolher o melhor, né, para você. Não esqueçam de curtir, compartilhar, tá? E ativar o sininho para aumentar sempre isso, a nossa comunidade da Mais Informática e levar conhecimento com qualidade e responsabilidade para vocês. Abraço a todos, até a próxima.